Tá bom o áudio. A gente está enxergando já a tua apresentação. Certo. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Marcos. Eu estou terminando o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. E, neste momento, eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso 2, a partir deste momento. Bom, antes de começar, só uma observação. Eu tenho 15 minutos aproximadamente para apresentar e o trabalho é um pouco extenso, então eu vou dar uma acelerada no começo para enfatizar alguns pontos mais importantes no final. E a segunda observação é que eu peguei Covid nesses dias, então pode ser que eu acabe tossindo um pouco, já estou recuperado, mas se eu tossir um pouco, peço desculpas desde já. Bom, então, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esses tópicos, foi como eu distribuí o meu trabalho. Eu vou acelerar um pouco na parte da introdução, da fundamentação teórica da revisão, considerando que isso foi feito no TCC, foi apresentado no TCC 1. Bom, então, falando um pouco sobre a introdução. O objetivo principal da introdução deste trabalho é enfatizar que existe alta tecnologia presente no meio agrícola. Isso pode ser confirmado, por exemplo, através desses trabalhos acadêmicos, científicos, que eu estou listando aqui, entre vários outros que eu poderia dar de exemplo, né? Então, a questão da tecnologia na agricultura é uma realidade, não de hoje, mas já de muito tempo. Agora, quando a gente vai analisar uma parte específica do meio agrícola, que seria a parte de segurança do trabalho nesse contexto, essa realidade ela não permanece da mesma forma, porque ainda hoje existem poucos trabalhos, existe pouco material, poucos estudos que se debruçam sobre o uso de tecnologias em segurança do trabalho no meio agrícola. E essa situação ela tende a se intensificar, né? Esse problema ele tende a se intensificar considerando que no Brasil, no contexto brasileiro, né, a gente tem uma das maiores forças do Brasil é a parte agrícola. E principalmente na parte mais específica de armazenamento de grãos, essa realidade já tende a ficar ainda pior, considerando, né, por exemplo, aqui na figura, que nós temos uma capacidade de produção muito maior do que a de armazenamento. Então, nesse cenário de problema em que existe pouca tecnologia aplicada na análise de riscos ocupacionais, nesse contexto, com o crescimento, né, da demanda de lugares para armazenar grãos, isso vai se intensificar e esse problema tende a aumentar. Bom, então, diante disso, eu proponho com este trabalho um sistema de monitoramento. E nesse sistema de monitoramento, a aplicação que eu utilizo, né, o estudo de caso que eu utilizo para este trabalho, é para analisar riscos ocupacionais em unidades armazenadoras. Então, o sistema, né, a ideia do sistema, a ideia de solução é de um sistema genérico e ele pode ser entendido como uma aplicação IoT. Nesse sentido, né, eu apresento aqui as 3 camadas principais de um sistema IoT, a camada de dispositivo, a camada de bordo e a camada de cloud. Então, resumidamente, este é o meu trabalho. Eu proponho a utilização de um hardware microcontrolado que pode medir qualquer grandeza que seja necessário para um determinado problema. Neste caso, o hardware vai medir temperatura e umidade. A camada de edge, ele faz comunicação via Wi-Fi com a internet para poder se comunicar com o servidor, o banco de dados, todos desenvolvidos pelo trabalho que eu estou apresentando. Bom, então o objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma aplicação web capaz de se comunicar com um hardware microcontrolado, armazenar e mostrar dados oriundos desse hardware e informar se essas regras, né, elas estão sendo cumpridas ou não. Regras que a gente pode estipular a partir de normas, etc. Aqui está o cronograma de desenvolvimento deste trabalho. O TCC1 ele foi aproximadamente até aqui a metade, no final de julho, começo de agosto.
e o TCC2 foi nas etapas quarta e quinta, em que basicamente o que eu fiz foi fazer os testes com sensores e com aplicação e propor uma remodelação do back-end e também de uma criação de um front-end, que isso eu vou explicar mais para o final. A parte da teoria, passando bem rapidamente, só para listar alguns dos conceitos que eu tive que estudar e rever, né, dos que eu já tinha estudado durante o curso, para poder fazer o trabalho. Então, um dos principais conceitos foi estudar sobre questões de aplicação web, como funciona, a diferença de site, páginas web, diferença de internet, intranet, back-end, front-end, assim por diante. Estudar sobre questões de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, a diferença entre relacional e não relacional. Estudar a parte de projetos de banco de dados, como modelo de entidade de relacionamento, assim por diante, até cardinalidades. Estudar a parte prática, né? Agora não mais teórica, agora a parte prática de desenvolvimento, então, das linguagens que eu utilizei nesta versão, como Java, TypeScript, C, para a parte do microcontrolador, e HTML, que nós sabemos que não é linguagem, mas HTML e CSS também para a parte do front-end. Do TCC1, isso tudo mais Python. Mas agora no TCC2 foi Java, então eu listei. Além disso, também tive que estudar parte dos frameworks utilizados, frameworks e bibliotecas, como Spring Boot, Hibernate, a parte do JUnit, do Mockit, para fazer os testes, que foi a metodologia utilizada, que eu vou falar mais para frente. Estudei também a parte do React e do Bootstrap para a parte do front-end. Estudei questões de API, estudei a parte de autenticação e autorização com o JWT. Estudei também a parte de metodologias de desenvolvimento de software, e a que eu utilizei neste trabalho foi a TDD, Test Drive Development. Estudei a parte de testes unitários, que é a parte do TDD, testes integrados também. Cenários de testes, na parte de banco de dados, com banco de dados de desenvolvimento, produção, de testes, refatoração de códigos. Estudei também a parte de comunicação entre hardwares e a parte de... Enfim, a parte de comunicação entre o hardware e entre o sistema. E ainda nessa parte de comunicação, também precisei estudar um pouco sobre os tipos de comunicação que os sensores fazem com o microcontrolador, como, por exemplo, a comunicação I2C, a parte de mestre-escravo também, e a comunicação single bus, que foi utilizada pelo sensor escolhido, o DHT22. E esse sensor utiliza, né, o tipo de comunicação half duplex, e também tive que estudar sobre essa questão, simplex, half duplex e full duplex. Bom, então, sobre a revisão bibliográfica, rapidamente, porque isso já foi comentado no TCC1 também, eu estruturei a revisão bibliográfica basicamente em três grandes tópicos. Primeiro, trabalhos com sistemas semelhantes a esse, mas aplicados em outras áreas, não em agricultura. Segunda parte foi trabalhos cujo tema principal é a segurança do trabalho no meio agrícola, e o terceiro tópico que eu estruturei a revisão bibliográfica foi trabalhos que unam essas duas características. E analisando, né, essa revisão bibliográfica, uma das coisas que eu notei foi que não existem realmente muitos trabalhos que relacionem tecnologia e segurança do trabalho na agricultura. A maior parte dos trabalhos que relacionam tecnologia com agricultura estão relacionados ou inseridos na parte de smart farms, de automação de fazendas. Como, por exemplo, esses trabalhos que eu estou apresentando aqui. Bom, o único trabalho, né, se assim eu posso dizer, que mais se assemelha ao sistema proposto, ou pelo menos a aplicação do sistema proposto, é esse OnSafety, que é de uma empresa aqui do Brasil, que propõe um sistema para fazer monitoramento de riscos ocupacionais no meio agrícola. A diferença desse trabalho é que, além disso, né, de propor uma solução para esse problema, o meu trabalho ele indica uma solução que utilize um hardware junto. Esse produto aqui, ele não disponibiliza nenhum hardware para fazer nenhuma medição. A pessoa tem que ir lá e inserir manualmente as informações. Então, essa é a grande diferença. Bom, falando um pouco sobre a parte do hardware, eu tive que escolher uma placa microcontroladora, então a escolhida foi a ESP32S, e aqui eu listo algumas das características.
a gente ficou entre ela e a que tem, a que tem comunicação LoRa. A diferença foi, né, na questão do preço, e porque o ESP32 já seria suficiente para aplicação. Além disso, a gente também analisou alguns sensores, como os que são mostrados na imagem. Desculpa. E aqui tem algumas imagens e algumas características dos sensores que nós analisamos. E já adiantando, o escolhido foi esse último aqui, o AM2302, que é sinônimo de DHT22, que foi o nome que eu utilizei, e ele tem esse nome também. Aqui é a modelagem proposta para a parte do hardware, e eu reitero que o foco principal deste trabalho não está na parte do desenvolvimento do hardware em si. Por isso, né, que foi utilizada uma modelagem mais simples possível, se assim eu posso dizer, mas que funciona. O foco principal do trabalho está na parte do desenvolvimento do software. Então, o algoritmo desenvolvido como exemplo de utilização desse sensor é mostrado aqui na figura. Então, primeiro o sistema ele vai checar se tem comunicação com a rede. Se tiver, ele vai checar através de uma requisição HTTP para o servidor se o sistema está em funcionamento ou não. Ele vai realizar as medições, se a resposta for sim, vai organizar esses dados no modelo JSON e vai fazer um post no banco de dados dessas medições. E aí vai para a próxima iteração. Bom, em relação ao software, ao desenvolvimento do software, basicamente o pipeline, se eu não posso dizer, seguiu essas 5 etapas. Bom, a primeira etapa é a escolha do SGBD. Entre as opções disponíveis, a que nós escolhemos foi do Postgres, e o ponto principal foi por conta da familiaridade do autor com o Postgres. Bom, com a escolha do SGBD, então, foi feita a modelagem do banco de dados. A modelagem proposta para este trabalho que eu apresento é essa daqui, com essas entidades e esses relacionamentos. O ponto principal que eu gostaria de destacar aqui claro, a parte aqui da questão de registro de usuário, de controle de usuário com o JWT, então foi necessário esses relacionamentos, mas talvez o ponto principal seja como aplicar as regras cadastradas em um determinado sensor. Então, isso foi feito através dessas tabelas e desses relacionamentos. Com esse relacionamento tipo muitos para muitos com a tabela sensor e regras, é possível fazer com que eu escolha uma regra específica e aplique essa regra a um determinado sensor específico. E aí todos os registros desse sensor ficam submetidos à análise daquela regra de conformidade, se está de acordo ou não, se a temperatura é maior ou menor que determinado valor, e assim por diante, né? Poderia ser qualquer outro tipo de sensor. E uma outra observação é que os sensores são genéricos, então não necessariamente pode ser de temperatura ou umidade, pode ser qualquer outro valor que eu escolha cadastrar aqui no banco. Bom, a modelagem da arquitetura do software foi feita do back-end, né, nesse ponto, foi feito dessa forma, com essas 3 grandes camadas. Isso foi feito para uma melhor abstração das ideias, das informações, para a organização do software, e para boas práticas de programação. Então, a primeira camada mais rasa de acesso de comunicação com o cliente é da API. Isso é feito através do controller, passando pelo módulo de segurança, que aqui é onde está o JWT, indo para a parte do serviço. Aqui eu consigo fazer a interação das entidades com o meu banco de dados. E aqui eu representei os 3 bancos de dados que eu criei para fazer a questão dos testes. E na parte de devolução, né, da volta das requisições, todos passam pela camada de serialização do Java, que aí eu coloquei o nome de DTO, que é Data Transfer Object. Bom, aqui são alguns dos endpoints criados. Na parte específica dos endpoints, eu não utilizei nenhuma metodologia para colocar um nome específico, eu só fui criando os endpoints de acordo com a necessidade. E aqui seria o pipeline para colocar a aplicação em produção. Basicamente, né, eu faço no local em Java, tenho controle de versionamento com Git e faço deploy no Heroku, que é onde está hospedado o servidor e o banco de dados. Bom, na parte do front-end, basicamente, eu dividi nessas 2 etapas. A primeira é a parte da modelagem da arquitetura, que eu dividi em 3 etapas. Primeiro nível das páginas públicas.
Então, aqui é onde estão as páginas de login, de registro de usuário, a página de home e a página de sistema que eu posso mostrar aqui. Aqui é a página de home, que é onde estão as informações, a parte do sistema, que é onde eu coloquei algumas das informações que estão presentes na parte escrita. E as outras duas páginas públicas é de login, que é essa daqui, e de novo usuário, que é essa daqui. Próximo nível é a parte de autenticação, é a camada de autenticação, que é onde o front-end ele faz todo o trabalho ali com o JWT. E aqui eu coloquei só um fluxograma para indicar como isso ocorre para as 3 operações com o JWT, que seria de registro de usuário, login de usuário e acesso às rotas, que aqui entra a parte de autorização. E a última grande camada são essas duas páginas que daqui a pouco eu mostro, quando for mostrar a aplicação, que são as páginas de perfil do usuário e de dispositivo, em que tem essas outras funcionalidades em cada uma delas. E a aplicação que eu dei aqui, nesse caso, para a parte de autorização com o JWT, foi apenas aqui na parte de ligar ou desligar o dispositivo. Então, apenas os usuários que têm a permissão de administrador podem ligar ou desligar remotamente o dispositivo. E aqui é o pipeline do front-end, que é semelhante ao do back. Faço em TypeScript, pressiono no Git e faço deploy no Netlify, que é o servidor host do front-end. Ok, então a parte dos testes. Bom, a primeira parte, né, que eu dividi da questão dos testes foi o uso do TDD, que é a metodologia escolhida para fazer o desenvolvimento desse software. Então, seguindo, né, o uso do TDD, a primeira etapa é a parte de escrever um teste que falhe. E aqui eu coloquei um exemplo de um teste sendo escrito. A segunda etapa é escrever o código em si, né, que esse teste vai analisar. Então, a ideia é escrever o código o mais simples possível para que ele possa ser aprovado nesse teste aqui de cima. E a terceira etapa é a parte de refatorar o código, que é onde a gente vai deixar o código um pouco mais robusto. Bom, alguns resultados e observações do uso do TDD que eu constatei. A primeira observação que eu destaco é a necessidade de tempo para fazer os testes, porque agora eu já não tenho mais o tempo X que eu preciso para escrever o código, eu vou necessitar de um tempo um pouco maior do que X para poder escrever o teste e escrever o código. Além disso, é necessário um grande conhecimento das regras de negócio da aplicação, porque não tem como eu escrever um teste para uma determinada funcionalidade, um determinado método, enfim, sem eu saber o que esse método deve fazer, como deve ser o comportamento dele. Como vantagens observadas, né, a primeira grande vantagem que eu observei foi na questão da manutenção, porque com o uso dessa metodologia, eu garanto que se o meu teste passa naquela funcionalidade que eu escrevi ontem, a funcionalidade nova que eu escrever hoje não vai impactar naquela funcionalidade de antes, se todos continuarem passando. Então, isso contribui no cenário de muitos testes, no cenário de muitas funcionalidades da aplicação. Eu garanto que se eu adicionar uma nova funcionalidade para a minha aplicação, eu não estou comprometendo as que eu já fiz anteriormente, não comprometendo a saúde do sistema. E uma outra vantagem que eu observei, isso foi quase que sempre, é que com o uso dos testes, eu evito situações inesperadas. Por exemplo, quando eu vou escrever um determinado pedaço de código, na minha mente eu já tenho algumas situações, alguns cenários que podem dar problema. Mas nem todos, eu não garanto que todos os cenários de problema vão ser resolvidos se eu escrever apenas o código. Agora, quando eu aplico o teste, automaticamente, né, na maioria das vezes, ele me mostrou situações que eu não esperava encontrar problema, e com o uso do teste, ele me mostrou, olha, além desses problemas que você já sabe que vai dar, existem esses outros aqui que você não sabe. E aí, com o uso do teste, eu consegui evitar problemas que eu não estava esperando, né, de funcionalidade. A parte dos testes dos sensores,
basicamente, eu testei cada um deles no cenário de temperatura, no cenário de ambiente semelhantes, num período de tempo de aproximadamente 20 minutos, eu não fui criterioso nesse ponto. E aqui está o resultado do gráfico de cada um dos comportamentos para temperatura e umidade de cada um desses sensores. Bom, agora na parte dos testes com a aplicação em si, algumas observações antes de mostrar a aplicação no funcionamento. A primeira observação é que na parte do cadastro das regras, eu utilizei a NR15, e lá na NR15, na parte que fala de temperatura, dos limites de exposição ao calor, existem esses dois quadros, em que no segundo aqui ele apresenta algumas atividades com suas respectivas taxas metabólicas que a norma estipula. E no quadro 1 ele utiliza esses valores de taxa metabólica para indicar um valor de temperatura máximo que o colaborador pode ser exposto. Então, eu utilizei essas duas tabelas e criei uma lógica para poder selecionar um tipo de atividade para o sensor medir, e a partir dessa atividade eu consigo saber qual é o limite máximo que o meu sensor vai falar, olha, está de acordo ou não está de acordo com a norma. E a segunda observação é que na norma ela estipula que esse valor aqui de temperatura seja medido através desse aparelho, que é um termômetro de globo. E essa simplificação eu fiz fazendo a leitura da temperatura apenas com sensor de temperatura, porque eu acredito que isso, nesse momento, é relevante para validar a aplicação. Bom, então, basicamente, né, para a parte do teste com a aplicação, a primeira etapa seria escrever o código, gravar o código no ESP, com o código gravado, faria o login, faria o registro de um novo usuário, entraria aqui no sistema. Aí ele redireciona para a página de perfil. Aqui já está com algumas informações cadastradas, mas ele estaria sem nada. Teria a opção de mudar as informações do usuário, como nome, username, e-mail, nome e senha. Aí o próximo passo seria adicionar um novo dispositivo aqui, colocaria o nome do S32. E aí ele apareceria aqui, seguindo pelo cadastro dos sensores. Agora eu tenho o meu usuário, eu tenho o meu dispositivo e agora eu vou cadastrar os meus sensores. Isso é feito aqui nesse ponto. Eu adiciono o nome do dispositivo, que é o S, coloco o nome do sensor, nesse caso eu coloquei de temperatura e depois de umidade, e escolho o ID da regra, que vem daquela parte que eu falei agora há pouco, de qual regra que vai ser aplicada para fazer a análise de conformidade. Aqui do lado eu coloquei apenas uma tabela com as regras cadastradas no banco para poder facilitar a escolha da regra a ser aplicada. E basicamente é isso. Aqui embaixo eu apresento essas regras com algumas informações a mais. E a segunda página, né, que seria as páginas privadas, é a página de dispositivo. Aqui eu apresento em tempo real os dados sendo medidos nesses dois gráficos. Aqui tem o botão de ligar ou desligar o dispositivo, e aqui entra naquela parte. Se o usuário tem a permissão de ADM, esse botão fica habilitado para ele ligar ou desligar, e se não tem essa permissão, não fica. Aqui embaixo eu apresento o histórico de conformidade. E como pode ser observado, né, eu fiz algumas medições agora há pouco, e para a norma que para o item da norma lá que eu escolhi, que o limite máximo é 28,9 graus Celsius, para a temperatura que estava sendo medida aqui em casa agora há pouco foi de 30,3, então ele indicou que não estava conforme. Um pouco tempo antes, ele estava marcando 24 graus, né? E aí ele estava falando que estava conforme. Eu posso ligar o dispositivo e a partir do momento em que eu ligo, ele começa a atualizar. Isso pode ser feito, só pode ser visto também em tempo real aqui na página, mas também aqui no log do Arduino. Então, ele indica que o sistema está atualizado e mostra quais são as medidas que estão sendo medidas. Bom, então, seguindo para a nossa conclusão, resumidamente, uma das observações que eu notei
com este trabalho é que existe uma necessidade de tecnologia, do relacionamento de tecnologia, segurança do trabalho e agricultura. E por isso eu tento apresentar esta aplicação como uma possível solução, apenas. Nesse trabalho também fiz a parte da fundamentação teórica, destacando alguns desses pontos que eu estou listando aqui. Fiz uma revisão bibliográfica com 3 categorias de trabalhos. Apresentei o desenvolvimento do hardware com a escolha do microcontrolador, opções de sensores, desenvolvimento do código de exemplo. Fiz o desenvolvimento do back-end com todas essas características que eu apresentei. Fiz o desenvolvimento do front-end também. Fiz o uso, né, do TDD para a parte do desenvolvimento do software. Realizei testes com sensores. Realizei teste com a aplicação como um todo, com um conjunto de hardware, front e back. E aí, então, eu apresento o RTMS, que é o Time Monitor System, como uma possível solução ou uma ideia de solução para o problema que eu apresentei lá no começo. Então, todos os objetivos que eu listei foram atingidos e eu posso dizer que esse trabalho me ajudou bastante na parte de desenvolvimento pessoal e profissional, revendo conceitos que eu estudei durante o curso, estudando novos conceitos para poder desenvolver a aplicação. Em muitas situações tive que buscar novas soluções para os problemas que eu tive, e isso me ajudou a ter, desenvolver mais a parte da criatividade, da persistência e da resiliência. Então, este trabalho de conclusão de curso também teve um trabalho aprovado e publicado no Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia no ano passado, nos dias 15, 16 e 17 de setembro, através desse artigo. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Marcos, pela sua apresentação. Então, agora passamos à arguição da banca.